Vamos falar hoje sobre o manancial de Deus para a sua vida. Eu sei que quando está frio a gente não gosta de pensar em água, né? Tem uns aí fugindo de água, né? Quando está frio, né? Mas esse manancial de Deus é um manancial que ele supre as nossas necessidades, é um manancial que aquece também o nosso coração e a nossa alma. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 41. Nós vamos ler só 2 versículos, 17 e 18. Isaías 41, 17 e 18. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de águas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos por mais esse dia, por esse sol que, apesar de frio, tem o sol lá fora para nos aquecer. Assim também, ó Deus, o nosso coração diante de Ti, a Tua presença nos aquece, nos envolve. Pai, agora na meditação das Sagradas Escrituras, pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos dirigir, venha dirigir os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso coração, que Teu Espírito Santo trabalhe na vida, no coração de cada irmão e de cada irmã, ó Deus, que nessa tarde cultua conosco, ó Pai. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, e da Tua palavra emana justamente aquilo que os nossos corações precisam. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Isaías, só para falar um pouco do contexto, era um contexto que o povo de Israel estava vivendo, de um momento muito difícil, de escassez. Eles estavam enfrentando um momento da ameaça, né? O exílio, a invasão das nações inimigas, passando por um período de muita angústia e de muita incerteza. O povo se sentia como realmente num deserto, sem esperança, com as suas necessidades básicas não supridas, primeiramente porque eles também não viam o agir do Senhor, né, sobre a vida deles, o que Deus estava fazendo, e também estavam sem direção. Então, o profeta Isaías, ele é levantado nesse momento para consolar o povo que estava, como diz aqui esses 2 versículos, aflitos, né? Falando da graça e da promessa do Senhor. E aqui esse texto, então, ele consola, né, o nosso coração nesses dias que nós estamos vivendo, né? Quando a gente liga a TV, a gente se preocupa com a guerra, né? Que por mais que esteja do outro lado, né, afeta, porque são vidas, né? Afeta também economicamente o mundo, e tudo isso gera instabilidade, insegurança, preocupações. Mas também há outras crises que têm acontecido, né? Outras guerras, outras batalhas. Há pessoas que, muitas pessoas perto de nós que vivem as suas batalhas espirituais, as suas batalhas emocionais, né? As suas guerras internas, né? Tem muita gente lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Eu acredito que depois, assim, desse período de pandemia, né, muita coisa se aflorou, né, no campo das emoções. Não que não existia, né, não é isso que eu estou dizendo. Eu acredito que ela potencializou, né, as doenças emocionais, né? Ou seja, tem muita gente por aí que sorri por fora, mas por dentro vive angústias,
ocultas aos olhos, mas jamais oculta aos olhos de Deus. Por mais que passemos dias difíceis, seja lá de que ordem for que você tem passado, a palavra do Senhor vem nos dizer que nada passa desapercebido e que Ele tem um manancial para nós, porque Ele é tudo o que nós precisamos. E a palavra de Deus para a sua vida nessa tarde é essa. Não importa o momento que você esteja vivendo. Parece até uma insensibilidade da minha parte, né? Ô, pastor, como que não importa, né? Não importa o grau da dificuldade que você está vivendo ou de que ordem ela seja. Para Deus, nada é impossível. Ele se importa com você, Ele se importa com a situação que você está vivendo, né? Mas essa situação não é a palavra final. A palavra final é essa de que Deus tem algo reservado para nós. Esse algo reservado para nós, assim como foi para o seu povo no Antigo Testamento, é para nós hoje. O manancial de Deus para nós. Então, em primeiro lugar, o manancial de Deus para nós está disponível por quê? Porque Deus conhece a nossa aflição. Veja que o povo aqui, o verso 17, ele diz exatamente isso. Os aflitos e necessitados estavam em busca de água. Estavam em busca de algo para suprir o vazio que eles estavam sentindo, a necessidade. A sua língua se seca de sede. Então, esse momento que eles estavam passando era um momento realmente de escassez. E hoje as pessoas também estão vivendo momentos de escassez nas suas vidas. Escassez com relação à sua espiritualidade, escassez com relação à vida profissional, muitas vezes, da pessoa, dificuldades que tem enfrentado. Talvez há pessoas que mesmo conhecendo a Deus, e talvez seja essa o momento que você se encontra, mesmo orando, mesmo buscando a Deus, mesmo cantando, mesmo lendo a palavra, talvez haja momentos que você se sente num deserto espiritual, se sente aflito, se sente necessitado, se sente buscando algo. As pessoas estavam buscando água. Hoje nós encontramos pessoas buscando muitas coisas, talvez respostas para os seus dilemas, respostas para os seus problemas. Quem já não se sentiu aflito diante de uma situação? Mas o manancial de Deus para nós vem nos dizer que Ele conhece, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa aflição. Ele sabe daquilo que nós estamos à procura. Ele sabe daquilo que nós estamos desesperadamente procurando. Sede de direção, sede de renovo, de fortalecimento do Senhor. E Deus está falando para você nessa tarde: eu conheço a sua aflição. Eu sei o que você está procurando, e mais do que sei do que você está procurando, eu tenho exatamente aquilo que você precisa. Então, qual é a chave para nós desfrutarmos desse manancial de Deus para nós? Primeiro, realmente saber que Deus, Ele se importa conosco e Ele sabe aquilo que nós estamos à procura. Mas também saber de que Ele é essa fonte desse manancial. Procurar no lugar certo. Hoje em dia tem muita gente procurando aí nos tarólogos. Hoje em dia tem muita gente aí procurando saber o seu futuro no ChatGPT. Esses dias eu vi um vídeo, eu fiquei espantada, né? Que a pessoa colocava lá: olha, eu sou assim, assim, assado, eu tenho tantos anos, eu tenho uma família assim, eu sou da área profissional assim, me descreva daqui 10 anos, né? E a pessoa mostrava. Tem gente que encontra conforto, consolo, infelizmente, nessas coisas. Estão aflitas, preocupadas com o dia de amanhã. Mas a palavra nos diz e nos assegura que o futuro a Deus pertence. Ele não pertence a nós. Ele não pertence ao ChatGPT ou qualquer outra ferramenta que venha inventar aí da inteligência artificial, né? Quem sabe, quem escreve a nossa história é Deus. E como está escrito na palavra dele, ele mesmo diz que ele tem para nós planos de paz, de prosperidade, não de causar dano. Então a gente pode descansar desse manancial que é o Senhor.
que sabe que muitas vezes algumas coisas vêm na nossa vida e nos deixam aflitos, mas quando nós, apesar de aflitos, buscamos no Senhor, sabemos que nele encontramos aquilo que nós precisamos. Veja, quando eu olho a palavra de Deus, e quando vejo essas palavras aflito, eu lembro de algumas passagens, né? Mateus 11, 28, o Senhor Jesus mesmo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque a aflição, ela vira um peso. Ela vira um peso no sentido de esforço, mas também mental e principalmente espiritual. Então Jesus nos convida e convida você nessa tarde a desfrutar desse manancial que Ele tem de descanso, de sobrecarga. Nós estamos terminando aí o semestre, né? Já vamos partir para julho, que é o segundo semestre, e tem muita gente cansada, né? Tem muita gente sobrecarregada. E o convite de Jesus para aqueles que estão aflitos é ir até Ele, porque Ele tem aquilo que nós precisamos. Só Ele pode preencher o vazio que muitas vezes há no coração. Em segundo lugar, Deus, Ele é esse manancial que sacia a nossa sede, porque Ele ouve o nosso clamor e não nos abandona. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, a palavra de Deus em Isaías diz isso: mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. O Senhor jamais abandona o seu povo. O povo com quem Ele tem uma aliança. O nosso Deus, o Deus de Israel, Ele ouve o nosso clamor. Eu fico até arrepiada, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, não é? Que Deus ouve o clamor dos seus filhos que muitas vezes estão aflitos, necessitados. Ele vem, a palavra do Senhor vem até nós dizendo: olha, o manancial é esse. Saiba que você não está orando para quem não está ouvindo. Você está orando e eu estou ouvindo, porque eu ouço a voz do meu filho e da minha filha com aquele que eu tenho uma aliança. Talvez você já passou por momentos assim, não é? Puxa, eu tenho orado tanto tempo, e aí você se sente num deserto. Senhor, eu já tenho orado por isso há tantos anos. Eu já tenho pedido isso há tantos anos. Algumas coisas parece que Deus tem mais facilidade de resolver, né? E parece que outras Deus não resolve com tanta facilidade. Por quê? Né? Porque Deus é soberano e Ele tem o tempo dEle nas mãos dEle, no momento certo. Né? Há coisas que nós não vamos achar respostas humanas, mas o que nós podemos fazer em se tratando de filhos de Deus é descansar que Ele tem sempre o melhor para nós. Sim, Deus ouve, Deus está atento ao clamor do seu povo. Deus está falando para você nessa tarde, esse é o manancial de Deus para a sua vida. Talvez você tenha entrado aqui, talvez você esteja cultuando ao Senhor da sua casa, do seu trabalho. Deus está falando para você: olha, esse é o manancial que eu tenho para você nessa tarde aqui, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E eu não vou te desamparar. Ou seja, a provisão, a resposta vai vir. Porque assim como nós ouvimos os clamores dos nossos filhos quando eles precisam de ajuda, Deus também ouve o nosso clamor. Eu sempre conto os testemunhos da minha filha Amanda, né? Das orações dela. Mas hoje eu vou contar de outra mãe aqui da igreja. Não vou falar o nome dela porque eu não perdi a autorização. Mas outro dia, conversando com ela, justamente sobre isso, sobre os nossos filhos terem essas experiências com Deus através da oração, ela me contou um fato bastante assim bonito, que ela disse que, acho que foi quase numa quinta ou numa sexta-feira, não me lembro o dia da semana, e ela olhou para o esposo dela e falou assim: vamos buscar hoje os nossos filhos na escola. Eles têm 2 filhos, vamos buscar os nossos filhos na escola mais cedo. E eles chegaram na escola, um dos filhos entrou e falou assim: olha, mamãe, Deus ouviu a minha oração, porque eu estava na escola falando assim: puxa, minha mãe bem que podia me buscar mais cedo, porque tinha acontecido uma situação lá e ele queria a mãe, ele queria estar em casa, né? E ela falou assim: olha que bonito, né?
Deus ouviu a oração dele. Então eu quero contar esse testemunho aqui, que é de uma criança, e o Senhor fala que muitas vezes nós precisamos ser como crianças, né? Na sinceridade, nessa busca, porque Deus ouve, assim como nós ouvimos a oração, o clamor dos nossos filhos, o pedido dos nossos filhos, ou de quem precisa da gente. Deus está escutando o nosso clamor. As nossas orações estão subindo no altar de Deus. Amém? Porque Ele é um Deus que provê todas as coisas, até mesmo quando nós dormimos. O Salmo diz isso, não diz? Que o Senhor dá o pão enquanto nós dormimos. Ele já preparou o pão do dia de amanhã. Talvez você esteja aí aflito, preocupado com alguma situação que você tenha que resolver. Deus já preparou, né? E se ainda não aconteceu, ou não acontecer amanhã, porque esse pãozinho ainda está no forno, né? Essa promessa ainda está no forno e ela vai acontecer. Então esse é o manancial do Senhor para nós, de que Ele ouve o nosso clamor. Ele ouviu o clamor de uma mãe com um filho no deserto, Agar com seu filho, que estavam prestes a morrer porque não tinham água, não tinham alimento. E de repente Deus realmente fez brotar, né, do deserto água, um poço, para que eles saciassem a sede e não morressem. E a palavra do Senhor em Gênesis 21, quando fala desse relato, da história de Agar com o seu filho, Ismael, ele diz assim: Deus ouviu o menino chorar. Deus ouve e Deus vê as nossas lágrimas. Não passa desapercebido do Senhor, não passa. Mas no tempo certo, Ele envia o conforto e o consolo. Dias atrás, eu visitei um irmão de uma irmã aqui da igreja. E o sobrenome deles é Simão, né? E ele é uma história assim de milagre mesmo do Senhor. Se ela estiver assistindo, eu tenho certeza que ela concorda com o que eu vou dizer, né? E ela, conversando com ela, a gente estava trocando algumas ideias sobre o ministério aqui da igreja, e ela me falou: olha, estou com meu irmão assim assado, e ele chegou praticamente morto no hospital, quase com atestado de óbito. O coração dele estava parando, a pulsação, a oxigenação era de uma pessoa pré-morta. E ele começou a ligar, ligou para ela, falou assim: estou ligando para me despedir, que o médico disse que eu não vou nem conseguir chegar no hospital. E ela ficou, né, naquilo, mas como assim? E aí ela me contou: pastor, ele está ainda em luta, está na UTI, assim, assado, os médicos não sabem muito bem, né, o que ele tem, só que o coração está fraco, e já fazia alguns dias que ele estava na UTI. Eu falei assim: eu vou lá visitar. Eu vou lá. E naquele dia estava tudo enrolado. Sabe aquele dia que está tudo enrolado? E eu falei assim: eu não vou conseguir ir. E aí no final do dia, a gente tinha vigília aqui na igreja. No final do dia, Deus falou comigo, falou assim: não é hoje que você tem que ir lá. E aí eu liguei para o meu marido, porque, né, era horário de escola, para eu poder chegar aqui a tempo na vigília. Falei assim: Marcelo, você vai ter que dar um jeito hoje, vai ter que dar um nó aí nos teus clientes, você vai precisar chegar pegar a Amanda, porque eu preciso fazer uma visita pastoral urgente no hospital. E consegui ir, e cheguei lá, naquele dia ele tinha ganhado alta para o quarto, né? Tinha saído da UTI, tinha ganhado alta para o quarto. Aí os médicos passavam e falavam assim: não sei como é que você está vivo. Aí tem médico também, né, gente, que eu vou te falar, né, o que está acontecendo, né, com todo respeito aí, tem médicos muito sérios, mas tem uns, né, que precisam de um pouco de desconfiômetro, né. E aí quando eu cheguei lá, eu falei assim: eu vim trazer uma palavra de Deus para você. E eu contei para ele, falei assim: não era nem para eu estar aqui, mas Deus falou que era para eu vir aqui, então eu estou sendo obediente e vim. A sua vida é um milagre. Você está aqui conversando com a sua esposa, seus amigos que estão aqui, a sua irmã, a sua vida é um milagre. Deus está te dando uma segunda chance. Aí falei para ele assim: você sabe o que significa o seu sobrenome, a palavra Simão? Aí ele falou: não. Ele falou: então, Simão nos lembra de Pedro, da palavra de Deus, né? Que ele era chamado de Simão. Falei: Simão significa Deus ouviu. Eu falei assim: eu quero te dizer que Deus está ouvindo as orações. E se você está vivo é porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele foi para casa, irmãos.
Ele está em casa. É um testemunho imenso de um milagre que Deus fez na vida desse homem, desse senhor. Porque Deus ouve. Ele vê os aflitos, Ele vê os necessitados. Ele ouve e Ele não desampara. Deus não desampara os seus filhos, qualquer que seja a situação, porque Deus é um Deus que age. E esse é o manancial do Senhor para você nessa tarde. Eu não sei qual é a situação difícil que você está passando na sua vida. Qual é o deserto que você está vivendo, atravessando. Mas saiba que Deus é esse Deus da palavra que abre caminhos no deserto. Que esse Deus é um Deus que se faz presente até mesmo nas horas mais escuras da nossa vida. Porque Deus não desampara os seus filhos, Ele ouve. E muitas vezes quando nós não conseguimos nem fazer uma oração, a palavra do Senhor fala que mesmo antes que chegue à nossa boca, Deus já sabe aquilo que nós precisamos. Deus está com você. E o terceiro e último lugar, o manancial de Deus. Ele quer fazer isso brotar na sua vida. Ele conhece a sua aflição, Ele sabe daquilo que você necessita, Ele ouve o seu clamor e não te desampara. E Ele quer que você, mesmo ao passar por momentos difíceis, de deserto, Ele vai fazer brotar um lago de água, da água da vida, das promessas do Senhor, diante da situação que você está vivendo. Porque Ele é aquele que transforma cenários na nossa vida. O nosso Deus, preste bem atenção, quando eu leio a palavra de Deus, Deus não só transforma vidas humanas, mas Deus também transforma cenários, aquilo que é externo a nós. Deus transforma geografias, porque é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Olha, Ele vai abrir um caminho no deserto, Ele vai ter fontes no deserto, fazer um lago no deserto, uma situação que é totalmente impossível. Nosso Deus tem poder, porque quando Ele abre o caminho no deserto, Ele está falando de provisão, de bênção. E o que Deus está falando para você nessa tarde é, se você tem passado por um deserto, Ele vai fazer brotar o poço, o manancial que você precisa, a água que você necessita. Onde só tem diagnóstico negativo, Deus pode trazer cura, como aconteceu na vida desse irmão que eu acabei de contar o testemunho. Aonde tem más notícias, Deus pode transformar em boas notícias. Porque aonde há lágrima, Deus traz consolo e alegria. Porque Ele é manancial para nós, fonte inesgotável de águas que curam, que transformam, que nos restauram, que nos colocam de pé novamente. Há um outro texto da palavra de Deus, no Salmo 84, 5-7, diz assim: Bem-aventurados os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As primeiras chuvas também cobrem de bênção. Prosseguem um caminho de força em força, até que cada um se apresente diante de Deus em Sião. O vale de Baca, a tradução dele, ele também era conhecido como Vale de Lágrimas. E aqui o que o Senhor está falando é, ao passar pelo vale de lágrimas, ao você passar pelo vale de lágrimas, você fará dele uma fonte. Não uma fonte de choro, mas uma fonte de alegria. Uma fonte que até pode chorar muitas vezes, porque a bênção do Senhor vem. Muitas vezes a gente se emociona de ver o mover de Deus na nossa vida. O vale de lágrimas é transformado em vale de bênçãos, de chuvas de bênçãos. É isso que o texto aqui de Salmo está falando para nós.
Era um caminho em que os peregrinos passavam para atravessar o caminho de Jerusalém. Era um local de luta, era um local de dor, de sofrimento, de choro, era um lugar difícil. Quantas vezes não passamos por esses lugares, vivendo momentos que muitas vezes parecem um vale de lágrimas. Mas o que Deus está falando, que os seus filhos, ao passarem pelo vale de lágrimas, vão fazer dele uma fonte inesgotável, porque as primeiras chuvas cobrem de bênção. A chuva do Senhor vai vir por você. Se você está passando por um momento que você se sente sozinho, que sente que não há direção, você se sente aflito, o Senhor está dizendo para você: a minha chuva vai vir sobre você, as chuvas de bênçãos do Senhor. Aquele hino que nós cantamos, chuva de bênçãos teremos, gotas benditas já temos. Comece a enxergar pela fé as gotas benditas na sua vida. Ao invés de ficar ali lamentando que as coisas não estão acontecendo, que as coisas estão difíceis, olhe para o céu e veja e contempla já as gotas benditas do Senhor sobre a sua vida. Porque esse salmo nos fala sobre aqueles que prosseguem de força em força diante de Deus, que não desistem. Lutas todos nós temos e alguns momentos são mais intensos do que outros, mas Deus está conosco. Ele vê a aflição, Ele vê daquilo que nós necessitamos, Ele ouve o nosso clamor e transforma os cenários difíceis que nós estamos vivendo. Ele transforma e traz sobre nós as suas chuvas. E o vale de lágrimas se torna um lugar de consolo, de conforto, de renovação perante o Senhor. Qual é o período de lágrimas que você tem vivido? Por quê? Quais são os motivos que têm levado você a realmente identificar que tem vivido num vale de lágrimas? Talvez esteja vivendo um tempo de cansaço, de sobrecarregamento, um tempo de falta de esperança, um tempo de perdas. O Senhor é aquele que está conosco e nós não atravessamos o sofrimento e a dor sozinho, porque Ele é o nosso manancial. Ele sacia a nossa sede. A presença do Senhor nos aquece. Que nessa tarde essa palavra tenha aquecido o seu coração. Talvez seja um problema financeiro, talvez seja um problema de ordem relacional, de ordem familiar. Talvez seja um problema emocional que tem levado você a viver num deserto, aflito, que se sente sozinho. Mas o Senhor, Ele é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que não nos desampara. E essa palavra de Deus é para a sua vida nessa tarde. Saiba que quando você caminha com o Senhor, Ele abre o caminho no deserto, porque Ele é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O acesso a Deus, a bênção que Deus tem é através de Jesus, da presença de Jesus na nossa vida. Que nessa tarde o Senhor aqueça o seu coração, que Ele seja esse sol bonito que está lá fora, brilhando sobre a sua vida nessa tarde, e que você beba desse manancial todos os dias, porque Ele tem a água que sacia a sede, é Ele quem dá vitória aos seus filhos. Amém?